Olá pessoal, vamos dar continuidade à administração financeira orçamentária, a famosa AFO. E neste capítulo, o capítulo 3 de nossa aventura aqui na AFO, vamos falar da LOA especificamente. Bom, nos últimos áudios falamos da PPA, falamos do PDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, lá em 95, 97 também, né, a 98, né, o Decreto 2829, a Portaria 117, falamos que o PPA não é a longo prazo, e sim a médio prazo, pois são 4 anos, esses 4 anos não coincidem perfeitamente com o mandado de 4 anos dos executivos municipais, estaduais, do DF e da União. Falamos também da LDO, além da PPA, falamos que a PPA tem o DOM, as diretrizes, os objetivos e as metas daquele governo que está se iniciando. E da PPA pulamos para a LDO. Na LDO falamos dos 4 anexos que formam a palavra maré, né? Nós temos o anexo de metas fiscais, agregados fiscais, riscos fiscais e específico. É importante lembrar nessa revisão que o anexo de agregado fiscal, de agregados fiscais, é o que é determinado pela Constituição Federal. E os outros 3 anexos, o de metas fiscais, riscos fiscais e específicos, vem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que o anexo específico somente tem na União, não tem nos estados, não tem nos municípios, nem no DF, no Distrito Federal. Por quê? Porque esse anexo específico ele trata das metas de inflação, da política monetária e cambial, creditícia também, e somente a União tem esse poder referente à economia. Os estados, municípios e o DF não possuem. Então, na LDO dos estados, dos municípios e do DF, aí para lembrar é MAR, né? Tira o específico, então é MAR, metas fiscais, agregados fiscais e riscos fiscais. Tem que lembrar desses 3 ou 4, se estivermos falando da União. Então vamos entrar agora na LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Ela é regida, né, ela é especificada pela LDO, ela tem as regras que saem na LDO e o plano plurianual que orienta a LDO, que vai ter as regras da LOA. Por isso que a LDO ela sempre é publicada muito antes do projeto de LOA sair. Porque se pegarmos as datas de envio do Poder Executivo para o Poder Legislativo, do Poder Legislativo para de volta ao Poder Executivo, a gente vai ver que todo ano sai uma LDO e sai uma LOA. A PPA só sai no primeiro ano. E todo ano saindo uma LDO e uma LOA, a LDO sempre vai sair antes, pois a LDO ela é enviada pelo Poder Executivo até o Legislativo no dia 15 de abril. E o Poder Legislativo vai analisar e devolver para o Poder Executivo no dia 22 de dezembro. No dia 22 de dezembro. Então, a gente tem que ter essa noção que a LDO sempre vai sair na frente da LOA, né? Então, relembrando, a LDO ela é enviada no dia 15 de abril para o Poder Legislativo, do Poder Legislativo ela devolve no dia 17 de julho. Aí, já promulgada a LDO, tem um projeto de lei orçamentária anual que é enviado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo até o dia 31 de agosto, e o Poder Legislativo tem que devolver
para o Poder Executivo até dia 22 de dezembro. Então é só lembrar dessas datas, né? LDO, 15 de abril e 17 de julho. E LOA, 31 de agosto e 22 de dezembro. Lembrando disso, em relação aos prazos, a gente consegue resolver várias questões. Agora, entrando especificamente na LOA, a gente vai ter também a sua divisão. Sua divisão vai se dar em 3 tipos de orçamento. 3 tipos, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa. Pois a LOA, ela vai ter uma estimativa de receitas que o Poder Executivo vai fazer, ou seja, que o governo, em sua totalidade, vai receber uma estimativa. E com base nessa estimativa vai ter o cronograma da despesa, vai fixar as despesas. É claro que pode ser que tenha meses que receba mais do que aquela estimativa, ou tenha meses que receba menos. Como a gente falou há pouco agora, no áudio anterior, de que quando há uma frustração de receita, que é quando se recebe muito menos do que se esperava, e aí tem que cortar, fazer reduções de gastos nos próximos meses, né? Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, talvez numa parte 4, 5, 6. Mas falando da LOA, nós temos 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e o orçamento de investimento. O orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimento, eles estão na receita, na despesa. E aí tem que lembrar o seguinte: o orçamento de seguridade social, ele tem a PAS, P-A-S, que é a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Lembrar que na esfera do orçamento, ele não precisa exatamente tanto da receita quanto da despesa estarem em consonância, né, esses orçamentos. E no orçamento de investimento trata-se das ações na Bolsa de Valores das estatais, que o governo tem maioria, 50% mais 1 das ações ordinárias. Essas estatais aí entra no orçamento de investimento, né, as estatais independentes, que aí se trata, né, dessas independentes. As dependentes, na verdade, elas não vão entrar no orçamento de investimento, vão entrar lá no orçamento fiscal, porque como elas são dependentes para funcionar pelo governo, então ela não se autossustenta. Então não é investimento quando o governo coloca dinheiro nelas, é o orçamento fiscal. Relembrando aqui, então, orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento de seguridade social. Dentro do orçamento de seguridade social temos a PAS, Previdência Social, assistência social e saúde. São essas 3 esferas. Há de lembrar que na Constituição nós temos um dos objetivos, que é reduzir ao máximo as desigualdades sociais entre as regiões. Está lá na Constituição, nos primeiros artigos, que é um dos objetivos, reduzir as desigualdades sociais entre as nações. Então pode-se usar esses orçamentos com esse objetivo. Só que aí é o seguinte: o orçamento fiscal, orçamento de seguridade social, orçamento de investimento serão utilizados de uma parte do país para serem drenadas para outra parte, a parte mais rica para a parte mais pobre do país, do Sudeste para o Nordeste, para o Norte, vai ser drenado. Só que aí tem que pensar o seguinte: quando se fala de orçamento de seguridade social, nós estamos falando de assistência social, previdência social e saúde. Nós estamos falando de orçamentos que são colocados para dar auxílio às pessoas mais pobres. E aí faria sentido retirar
auxílios de pessoas pobres do Sudeste para aumentar os auxílios de pessoas pobres no Nordeste, não faz sentido nenhum. Mesmo porque estaria deixando totalmente desassistidos os pobres das regiões mais ricas e passando aos pobres das regiões mais pobres. Não faria sentido nenhum. Então, este orçamento de Seguridade Social, em regra, ele não pode ser utilizado para o objetivo de reduzir as desigualdades sociais. É como retirar da Previdência Social dos pobres de São Paulo e jogar para a Previdência Social dos pobres lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, ou do Ceará. Não faz sentido nenhum, mas o orçamento fiscal e o orçamento de investimento faz sentido sim. Então eles podem ser utilizados para reduzir as desigualdades sociais. O orçamento fiscal e o orçamento de investimento. O orçamento de Seguridade Social não. E se tiver uma pergunta dessa, dizendo da distribuição de renda, da desigualdade, e tiver um texto ali para confundir, dizendo que o orçamento de Seguridade Social será utilizado para isso, é fácil cair. Realmente fica muito tentador achar que o orçamento de Seguridade Social vai ser utilizado para reduzir as desigualdades sociais entre as regiões. É muito tentador pensar nisso, mas se pensarmos nesta lógica, a gente vai ver que não, né? E aí as questões podem pegar nisso. Uma questão aí de concurso que trate de um texto que confunda um texto lá razoavelmente grande, as pessoas vão achar que, pronto, o orçamento de Seguridade Social vai ser utilizado para reduzir as desigualdades sociais, mas não. Sim, vai ser utilizado o orçamento fiscal e o orçamento de investimento, principalmente até mesmo o orçamento de investimento. Então vamos pensar aqui, continuar pensando na LOA. Na LOA, além desses orçamentos, a gente vai ter a reserva de contingência. Uma reserva que para situações emergenciais, situações que não foram previstas. É claro que tem também os créditos adicionais que vamos ver logo à frente, mas que eles têm relação com essa reserva de contingência. É importante conhecê-la antes dos créditos adicionais. Mesmo porque algum desses créditos adicionais vai tirar dinheiro dessa reserva de contingência. A reserva de contingência é definida na Lei de Responsabilidade Fiscal e o tamanho dela é definida pela Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. A LDO, por isso que ela tem que sair antes da LOA, todo ano. É obrigatório ter essa reserva, só que o tamanho dela, todo ano, vai ser definida pela LDO. A LDO, ou seja, não está na LOA. O tamanho percentual dela vai estar lá na LOA. Ela é uma obrigatoriedade que está no anexo de riscos fiscais da LDO. Só que o tamanho exato, a dotação, a quantidade que vai estar de acordo com aquele percentual definido da LOA, vai estar na LDO, vai estar na LOA. Então é só para lembrar que também o percentual dessa reserva de contingência é definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a quantidade exata ela é colocada pela LOA, porque a LOA que vai prever as receitas e vai determinar os gastos com as despesas, que a gente vai depois verificar de forma mais exata com relação a receitas e despesas. E aí essa reserva de contingência, ela pode ser utilizada para a abertura dos créditos adicionais, né, créditos extraordinários, que a gente vai ver mais à frente a relação desses créditos,
que serão ordinários, suplementares. Quer dizer, o ordinário é o crédito que já está lá na LOA, já está escrito na LOA, ela já está no próprio projeto de lei e determinada lá, elas são os créditos ordinários. Agora, os créditos adicionais que podem utilizar essa reserva de contingência são suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares é aqueles que, no cálculo da LOA, é uma estimativa de receita. Vamos dizer que recebeu muito menos, mas aquela obra que está lá, ela é de fundamental para a economia, para a saúde do país. Extremamente fundamental e não foi arrecadado o suficiente, ou por incontingências do projeto, por coisas que foram descobrindo, foi encarecendo os custos, foi necessário colocar mais dinheiro. Aí você vai abrir um crédito suplementar, que vai suplementar os gastos com aquela obra, com aquilo lá. Temos também os créditos especiais, que são novas despesas que surgiram, que não estavam planejadas, diferente do suplementar. Estava planejado, mas o dinheiro que não foi suficiente. O crédito especial são despesas não planejadas, mas não são urgentes. Pessoas não vão morrer caso o gasto não seja feito de forma rápida, né? Mas é necessário que se resolva aquilo. Por exemplo, uma ponte que caiu, alguma outra incontingência, qualquer outra coisa que surgiu, mas não é extremamente urgente. Agora, para casos de urgência, nós temos os créditos adicionais extraordinários, que logo à frente a gente vai falar especificamente desses créditos. A LOA, né, que está sendo colocada em vigor naquele ano, na verdade ela vai ser colocada em prática no ano seguinte. Se nós tivermos, por exemplo, o ano de 2025, a LOA ela foi planejada, votada no ano de 2024, com a lei de diretrizes do início do ano de 2024. É claro, ela considera vários prazos além desse, né, para ser confeccionada, para ser proposta. Mas a gente tem todo um processo de controle dos gastos, né, que não é simplesmente o presidente da República ou os governadores, ou o governador do DF, ou o ministro, ou os prefeitos, não são simplesmente eles que determinam, porém, eles que planejam e enviam ao Legislativo a LOA até dia 31 de agosto, e aí vai se entrar num ciclo de discussões, votações e aprovações, que vão mudar parte desse projeto, vai ter emendas parlamentares, vai ter descaracterização de algum dos pontos, né? Funciona da seguinte forma: o presidente da República, no caso da União, ele vai enviar o projeto de LOA para o Legislativo até dia 31 de agosto. Vai enviar esse projeto ao Congresso Nacional. A mesa diretora do Congresso vai receber esse projeto. Aí ele vai pegar esse projeto, vai transformar em pequenos pedaços de acordo com o tema e vai enviar esses pedaços para cada uma das comissões que tem no Congresso, né? Essa comissão mista de orçamento é a que recebe o projeto de LOA. Ela é composta por 20 deputados e 10 senadores. Esses 40, né, são 30 deputados e 10 senadores. Retificando aí, 30 deputados e 10 senadores. Esses 40 congressistas, eles estão nessa comissão mista de orçamento que recebe o projeto, e aí esse projeto vai ser cortado em diversas áreas. São 16
principais áreas temáticas e vão ser distribuídas para as 16 ou mais, dependendo do governo, se tiver mais, comissões que vão discutir cada uma das propostas que está nesse projeto de LOA. E aí eles vão discutir, os parlamentares de cada área vai poder propor emendas modificações deste projeto, vão poder descaracterizar a construção, por exemplo, de um hospital numa cidade e propor que o hospital seja construído em outra cidade, pode propor qualquer tipo de obra que seja necessária, mas aí tem que apontar aonde que vai vir, da onde que vai vir o orçamento. Então eles podem fazer tudo isso aí, podem fazer essas emendas parlamentares. Só que, é claro, vai ter uma análise de todos os parlamentares daquela comissão, se é a favor ou se é contra aquela mudança, vai ter uma pesquisa de compatibilidade daquela mudança com a PPA, com a LDO daquele ano e o PPA do governo, se há compatibilidade, pois se o governo planeja grandes obras e os parlamentares descaracterizam quase todas elas, vai ter uma não compatibilidade com o PPA. E é claro, vai ser descaracterizado, ou seja, esse projeto de emenda vai ser descartado, mas se tiver alguma compatibilidade, ele vai poder entrar para votação. Então as emendas vão ser feitas em 4 tipos de emendas. Nós temos as emendas de comissão, as emendas de relatoria, as emendas individuais e as emendas de bancada. Sendo que desses 4 tipos de emendas que é proposta no projeto de lei orçamentária, esses 4 tipos de emenda é obrigatório, ou seja, quando chegar lá no presidente é obrigatório seguir as emendas individuais e de bancada. As de comissão de relatoria não são obrigatórias, elas podem serem derrubadas ali mesmo nas comissões ou mesmo serem vetadas quando voltar para o presidente da República, para a sua sanção, veto. As de comissão, as emendas de comissão, elas podem ser de qualquer assunto, né? Saúde, transporte, qualquer outra coisa, nas comissões, né? Dependendo da comissão, obviamente tem que estar ligado com a comissão, né? Não adianta fazer uma emenda que propõe a construção de um colégio, sendo que a comissão está com um pedaço do projeto referente à saúde. Não vai ser aceito, vai ser descartado. Tem a comissão, então tem as emendas de relatoria, né, que é o próprio relator, né, do projeto de lei orçamentária, do pedaço daquele projeto. O próprio relator daquele projeto, ele vai propor também emendas, ele vai ter um poder maior de propor emendas. Parte do orçamento secreto que se discute hoje está aí, nas emendas de relatoria. E as emendas individuais e de bancada são obrigatórias pelo seguinte: 2% da receita corrente líquida do ano anterior, 2%, são obrigatórias para emendas individuais. Cada parlamentar tem um limite de propor até 25 emendas. 25 emendas. E é interessante lembrar que em dezembro ou novembro de 2024 tem uma reportagem do Estadão falando das emendas parlamentares, como ela descaracteriza por completo o poder do executivo determinar obras de infraestrutura, obras que são extremamente necessárias para o país. E aí o Estadão até comparou a quantidade de emendas que parlamentares de outros países possuem com as do Brasil. É uma coisa assim absurda, né? Porque
Alemanha, países da OCDE, né? Alemanha, França, os Estados Unidos, Canadá, até outros que não são ricos, como o Chile, tem muito menos emendas do que os parlamentares brasileiros, né? Os parlamentares brasileiros têm o triplo de emenda daqueles que têm mais emendas na OCDE. E aí, obviamente, que todo o orçamento acaba ficando com eles. Eles podem descaracterizar o projeto por completo, fazer o que eles querem, mandar esse dinheiro para os seus redutos eleitorais, dinheiro que, se eles não tivessem essa capacidade de emenda, poderia ser alocado em obras de infraestrutura. E é óbvio que o Brasil perde essa capacidade, mas o curral eleitoral acaba sendo beneficiado, né? Todo mundo bate palmas, etc. Enfim, as emendas individuais têm um limite até de 25 emendas. E quando a comissão fecha a votação dessas emendas, as que foram determinadas ali não podem ser mudadas pelo presidente. Assim também como que se dá as emendas de bancada. Elas também não podem ser mudadas, né? As bancadas, forma-se as bancadas. Temos lá a bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia, né, dos parlamentares. E não é um comentário aqui político, porque é institucional esse nome, está lá. Os parlamentares dizendo que eles são da bancada do agronegócio, que é a bancada do boi, né, da Bíblia, a bancada evangélica, bancada... Essas bancadas, elas se formam de forma oficial, não exatamente com o nome, né, Boi, Bala e Bíblia, mas com interesses que podem ser resumidos nestes nomes ali. E aí elas formam essas bancadas, e essas bancadas têm 1% da receita corrente líquida anterior para propor de emendas. E essas emendas, ao final da votação na comissão, depois que o projeto é refeito ou remontado, quando é enviado ao presidente para a sanção ou veto, neste caso dessas emendas, junto com as emendas individuais, não podem serem descaracterizadas. Essas emendas, elas continuam sendo colocadas. Então, para resumir, nós temos as emendas da comissão, emendas da relatoria, emendas individuais e as emendas de bancada. As emendas individuais e as emendas de bancada são obrigatórias. Nas emendas individuais, nós temos 1% tem que ser relacionado à saúde e 2% são divididos entre, que não precisa ser da saúde, mas são divididos em 1,55% para a Câmara e 0,45% para o Senado. São 2%, né? Ou seja, 1% para a saúde, 1% para outras áreas, sendo que esse 1% é 1,55% propostas por parlamentares da Câmara de Deputados, 0,45% de parlamentares do Senado brasileiro. E essas duas emendas parlamentares, a individual e a de bancada, são obrigatórias. Por serem obrigatórias, é o que nós chamamos aí de orçamento impositivo. O executivo é obrigado a cumprir, não pode vetar as emendas individuais e as de bancada. Bom, não vai dar tempo de falar dos créditos adicionais. Vamos aqui interromper essa terceira parte. Depois falaremos dos créditos adicionais que podem também ser colocados dentro dessas emendas, né, como suplementares, etc. E do processo legislativo, de como é que se termina esse processo. Falamos aqui que o presidente da República enviou o projeto de LOA, e o projeto de LOA chegou na comissão mista de orçamento, que tem 30 deputados e 10 senadores, e aí eles vão separar em 16 áreas temáticas.
Cada uma dessas áreas vai para comissões temáticas, onde vão ser votadas. Essas comissões temáticas, elas vão discutir o projeto, podem propor emendas. São 4 tipos de emendas: emenda de comissão, emenda de relatoria, emenda individual, emenda de bancada. A individual de bancada é obrigatória. Depois de votada, é obrigatório que o presidente siga, não pode vetar. É o que nós chamamos de orçamento impositivo. Assim, obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo áudio. Se inscrevam no canal. Obrigado.